existem pessoas que são muito mais emotivas, muito mais emocionais do que racionais. Sim. Então você tem que entender, você tem que sacar muito como é que é a pessoa e pelo que ela estava passando. Por exemplo, eu recebi de um colega, tá? Uma paciente que estava com esse colega há muito tempo e chegou no consultório, porque possivelmente antes tinha se conectado com esse colega, depois tinha se conectado comigo de alguma forma e etc. E quando ela chegou, ela disse assim, olha, eu estava com um colega, não falou o nome seu, há determinado tempo, e assim, eu não apresentei um bom resultado, mas tinha um porquê muito forte, porque eu perdi meu pai. Ele simplesmente não perguntou o que é que tinha acontecido comigo, e cara, o cara me descascou absurdamente. E eu saí de lá, a única vontade que eu tinha era de chorar. Aí eu disse assim, puta, nesse caso faltou sensibilidade, né? Porque por mais que a gente quer resultado, por mais que eu queira resultado de todas as formas, eu nunca posso esquecer de uma coisa. Na minha frente está sentado outro humano. Outro humano com pai, com mãe, que tem outros amores, que ama outras coisas, com hobbies, com coisas que são importantes para a vida dele. E se algum problema tiver acontecido na vida dele, como aconteceu nesse caso? Então, normalmente, eu tento entender o contexto. Pra entender se até onde de fato é o motivo ou é uma desculpa. Tá, e aí qual que é o que determina se é uma desculpa ou um motivo? Porque daí, por que eu tô te perguntando isso? Porque o cara que tá assistindo, ninguém vai falar pra ele, ó, esse é uma desculpa ou um motivo. A ideia é o quê? É o cara olhar pra isso e falar assim, pô, cara, eu tô dando uma desculpa. Porque o primeiro passo a gente conseguir começar uma transformação é o cara conseguir olhar pra ele e falar assim, cara, tô me enganando. Mas eu faço ele perceber. Eu faço o paciente perceber. Assim, cara, tudo isso que tu falou pra mim até agora que eu te escutei, tu poderia resumir isso em quê? Assim, tá. Tu tá falando isso pra mim ou tu tá falando isso pra ti? Pô, Daniel, falei pra mim. Então, o que é que tu tá se dando? Uma desculpa. Saquei. Entendeu? E o que é que a gente pode fazer? Ele mesmo chega a essa conclusão. E o que é que a gente pode fazer pra ser diferente? Porque até aqui, a ordem das coisas se inverteram. Eu tô querendo que tu tenha mais resultado do que tu mesmo quer ter resultado. Primeiro, tu já parou pra pensar por que tu quer esse resultado? Porque ninguém tá te obrigando a vir aqui. Tu tá vindo aqui. Tu tá investindo tempo, tu tá investindo dinheiro. Um dinheiro que, pô, tu rala pra caramba pra tu conseguir esse dinheiro. Por que você tá fazendo isso sem ter pensado em aonde você quer chegar, quais são os benefícios que vai trazer quando você estiver lá? Como é que tu vai estar, cara, com 20 quilos a menos? Tu acha que tu vai estar mais produtivo, por exemplo? Acho. Pois anota aí, produtivo. Tu acha que tu vai estar dormindo melhor? Acho. Pois bota aí, sono. Tu acha que tu vai estar mais atraente? Acho. Pois bota aí, O cara precisa enxergar, né, o que vai ganhar, né? Que é isso, pô. Na final o cara quer saber o que vai ganhar, né? No final das contas, tá? É isso. E assim, eu acho muito incrível, cara, quando chega o paciente no consultório e diz assim, fala, tal, não sei o que, conversa ali, dá uma quebra o gelo ali e tal, né? Até porque eu sou muito esse doutor brother, sabe? Dos meus pacientes. Então, é tipo assim, o cara tem um problema, às vezes o cara tem um problema, sei lá, de outra coisa completamente diferente, assim, pô, Danielzão, cara, eu tô com alguma coisa aqui, tu pode me ajudar? Eu disse assim, não, irmão, peraí, aí já foge muito da minha área. Eu vou te indicar um urologista aqui que é amigo meu. Pela confiança que você vai tendo no profissional ali, né, cara? Mas uma coisa que eu adoro, cara, é quando as pessoas elas percebem o quão isso é importante e eu digo assim, qual é o teu objetivo central? Eu sempre pergunto um objetivo central. Qual é o teu objetivo central? E a pessoa diz assim, cara, quero ter saúde e qualidade de vida. Aí eu disse assim, esse aí entendeu o jogo. É um estilo de vida diferente, esse né? aí entendeu o jogo completamente diferente, cara. Mas isso é um número pequeno ainda, né? Muito pequeno. Porque o que eu percebi, assim, ó, eu acho que você deve ter percebido essa mudança do tipo assim, há 10 anos atrás, há 10 anos, né, já é atrás, não falava assim em alimentação saudável, pô. De 5 anos pra cá já começou a ter cara, levantar esse tema e tudo mais. Então eu acho que, eu não sei se o Brasil ou o mundo em geral tá tendendo pra esse caminho de falar mais nisso. As pessoas começaram a se despertar pra isso, ou você acha que é mais
um lance dos influenciadores começar a trazer mais isso? O que você acha que é esse fator que começou a mudar essa direção? Cara, na verdade, antes da pandemia do Covid-19, a gente já estava vivendo uma pandemia de obesidade, né? Quando você pega, por exemplo, e diz que praticamente, nos últimos dados que a gente tinha, que praticamente entre 20% e 25% da nossa população está obesa, isso é uma pandemia. Cara, 20%? Cara, mais de 50% quando eu junto sobrepeso e obesidade. E olha só, esses números estão defasados porque o número que a gente tinha certo era um número ainda pré-pandemia. Existem algumas especulações de números pós-pandemia, que eu não vou nem te falar aqui porque podem estar superestimados. Mas eu acredito, cara, que seja um número ainda maior do que acima de 50%. Cara, Então, isso é muito preocupante. é muito preocupante, cara. Olha só que loucura. Hoje em dia, cara, tem crianças diabéticas, hipertensas, com colesterol alto, criança com gordura no fígado. Isso vai causar déficit de aprendizado, isso vai causar déficit de educação, isso vai causar problema emocional, isso vai fazer uma criança, infelizmente, sofrer bullying de um coleguinha e não destravar um tipo de inteligência que ela era para destravar, por exemplo, numa primeira infância. Irmão, eu venho de uma cultura... Olha que loucura! Do lugar, principalmente por ser mais interior, por ser aquele negócio mais acolhedor, família e tal, que eu lembro que os meus avós, eles tinham orgulho de ter os netinhos dele gordinho. Era, tipo, motivo de orgulho, saca? Tipo assim, caraca, tá gordinho, não sei o que, tipo... Entendeu? Come bastante, tipo... Era um motivo de orgulho, cara. Exato. Pros meus avós. Tipo, eu lembro que eu não comia tanto. Era né? até afetivo. Tipo assim... Nossa, esse menino tá magrinho. Tipo, era... Sabe, a indignação dos meus avós era que eu era magrinho. Sacou? Então, assim... Eu acho que é muito mais uma questão de informação, né? Das pessoas se conscientizarem nisso, do que propriamente ser um padrão do tipo... Ah, não compro o que gosto, tipo, compro o que preciso, né? Cara, isso é tão interessante, porque essa questão desse tipo de conhecimento e desse tipo de visão que a pessoa tem, tu acredita que isso é independente de classe social? Não faz diferença Mano, nenhuma. é louco, porque, por exemplo, tem aquele cara que ele junta cada centavo ali do dinheiro, por exemplo, para pagar minha consulta, e ele já chegou lá dizendo que queria qualidade de vida. E tem aquele cara que é bilionário e chega lá dizendo assim, cara, preciso melhorar. Mas ele não tem o nível de consciência tão alto quanto aquele cara que já chegou ali. Cara, eu quero mais qualidade de vida, preciso dormir melhor, etc e tal. Aí eu, porra. Que loucura, né? Mas você sabe que um dia eu escutei um negócio que, cara, que assim, ó, fez muito sentido, mas muito sentido mesmo. O dia que o Muzi esteve aqui... meu amigão, cara. Brotherzaço. E ele tem o preço da consulta dele é muito caro e tal. E aí eu falei assim, Muzi, por que você tem um preço alto, por que não faz mais sentido você morar num lugar, atender num lugar onde o poder aquisitivo das pessoas é mais alto? Né? Porque, por exemplo, por que você não atende Alphaville, por exemplo? Ele falou, Vinícius, o meu trabalho... Foi aí que eu comecei a me questionar o lance de como que um profissional se torna bom se depende de outra pessoa, né? Pra dar resultado. Ele falou assim, o meu trabalho, ele precisa dar resultado. O meu trabalho ser valorizado, as pessoas que eu atendo precisam dar resultado. As pessoas que mais dão resultado é as pessoas que ainda não têm o dinheiro da consulta, cara. Que é o cara que precisa guardar um mês, guardar outro mês. Aí quando esse cara chega, irmão, não tem como ele não dar resultado, porque ele já sabe o preço que é. Quando a pessoa tem sobrando e pra ela não faz diferença o preço da consulta, na maioria dos casos, essa pessoa ela não dá resultado. E, cara, eu falei assim, caraca, que sacada, tem uma sacada, assim, incrível, que foi uma coisa, assim, que eu e o Muzi, a gente conversou há muito tempo. E que foi boa parte, assim, da base relacionada a também o que ele faz hoje. A Roberta tem também uma influência muito forte em relação a isso, que é assim, cara, hoje o Muzi, ele é um médico cuidador das pessoas. Então, às vezes, por exemplo, tu quer fazer besteira, tu passa ali com fulano, ciclano, beltrano. Quando tudo deu errado, não, vai ali no Muzi que ele consegue. Vai ali que ele vai te ajudar. Aí eu disse assim, irmão, tu já parou pra pensar, né? A gente trocando ideia, tu já parou há muito tempo atrás, já parou pra pensar que às vezes a pessoa gasta muito mais pra fazer um monte de besteira, só que na verdade quem conserta é que tem que ser mais caro?